Olá pessoal, tudo bom? Chegou o momento aqui da gente resolver algumas questões, né, em relação a esse tópico aqui em especial, aos aspectos históricos do município de Brejo Santo, que é um tema absolutamente certo na prova, seja de ensino fundamental, médio, superior. Por que tanta certeza em relação a isso? É só você analisar provas anteriores, tanto a do Brejo de 2019, como de qualquer outro município que tenha acontecido mais recentemente, como de Vaza Alegre, que foi a última prova que a URCA fez agora. Então, assim, esse é um assunto muito certo e costuma cair o maior número de questões, digamos assim, proporcional, né? Esse tópico aqui, que é muito extenso que eu falei para vocês, ele costuma do universo, por exemplo, de 10 questões, cai aí 4 ou 5, o que é um absurdo, né? O que é muita coisa, porque quando você analisa esse conteúdo programático todinho aqui, cair, por exemplo, se cair 2 questões sobre um tópico desse, já é muita coisa, porque são 10 e aqui tem 11 tópicos, certo? E vai cair isso mesmo, entre 4 questões, 5 questões, quando você analisar, certo? Esses 2 tópicos aqui. Então é muita coisa, é um comportamento, a não ser que a URCA mude de ideia, né? Ninguém sabe, mas se você analisa o comportamento a longo prazo assim, e tem uma justificativa para isso, né? Se o concurso é municipal, cobrar aspectos do município é uma coisa bastante relevante, que faz muito sentido, digamos assim, já que você está fazendo a prova para aquele município. Hoje, nós vamos resolver especificamente questões da prova do Brejo de 2019. Por que isso? Né? Professor, por que a gente vai resolver provas de questões que já caíram? Elas podem cair de novo? Elas até podem cair de novo, com modificações, com acréscimos. E é aí onde você tem que aprender com a questão. Né? Quando você resolve ali uma questão, você tem que procurar borrifar luz, digamos assim, ampliar, né, aspectos sobre aquela questão, né, complementando, fazendo associações, fazendo comparações. Ah, caiu isso daqui, mas poderia ter caído aquilo. Se não caiu isso daqui, vai cair isso daqui agora. Então, é para isso que a gente resolve uma questão. Não é só para dizer qual é a resposta certa ou qual é a resposta errada, certo? E para ver também as incongruências e coisas assim. Então, eu já começo aqui com uma questão que caiu em 2019. Eu sempre coloco aqui esse número aqui 18, né, é referente ao número da questão. Aqui foi 2019, concurso do Brejo, e pergunta simplesmente assim, no seco, na lata, na canela, o dia do aniversário. Aqui eles colocaram o dia e colocaram também o mês, né? E tipo assim, quem tá vendo essas aulas aqui é impossível errar uma coisa como essa, até porque eu já falei para vocês, ó, que 26/8/1890 é a data de emancipação política, né, do município de Brejo Santo. É a data do aniversário de Brejo Santo, quando acontece inclusive as festividades do município, ok? Pois é, perceba que aqui perguntou apenas o dia, né, 26 de agosto. E se tivesse perguntado também o ano, você ia colocar 1890. É aqui onde eu estou falando que você tem que acrescentar, você tem que procurar expandir, digamos assim. Se você já sabe o dia e o mês, não custa nada saber o ano, porque pode também cair o ano. Perguntar só o ano, tá certo? Em vez do mês e do dia. Então, o dia do aniversário de Brejo Santo, 26 de agosto de 1890, a data completa, certo? Para recapitular, e aí eu vou acrescentar, trazer esse quadro aqui, porque ele tem datas muito importantes. Já trouxe 2 vezes, essa é a terceira vez, né? E veja aqui a data, né? 26/8 de agosto de 1890, tá certo? Que é quando o distrito de Brejo dos Santos, certo, foi elevado à categoria de vila, né? Então aqui é o aniversário também do município. E aqui eu trouxe outras informações, caso quem queira mais uma vez aí fazer uma revisão, anotar. Essas datas aqui são datas-chave, datas cabeça, muito importantes, certo? Porque elas são seguidas aqui de acontecimentos relevantes. Por exemplo, essa daqui, ó, caiu no concurso passado. Daqui a pouco a gente vai ver a questão.
Aqui, o município de Brejo Santo, mais uma pergunta também, percebam. Eu falei para vocês, eu acho que numa das primeiras aulas, sobre o estilo da URCA, né? A URCA não é uma banca que procura contextualizar muita coisa. A maior parte das questões assim são questões diretas, secas, na lata, né? Na canela. Então é aquela coisa, você sabe ou você não sabe. Por exemplo, o que é que você vai ler aqui para inferir, para supor que, né, que o município do Brejo é composto por tais distritos? Não tem texto de apoio nenhum. É simplesmente aqui o comando. O município de Brejo Santo tem como distritos. Tem como distritos. Né? Ele poderia ter perguntado aqui no enunciado, colocado uma data, mas ele não coloca data, não especifica. Então supõe-se que é a configuração atual. Por quê? Essa configuração atual, ela nem sempre foi assim. Né? A gente vai ver depois no próximo slide que teve outras configurações, né? Mas como não está dizendo, não está perguntando que ano é, então supõe-se definitivamente que é a configuração atual. O município de Brejo Santo tem como distrito Brejo Santo, sede, ok, Canabrava. Já paro por aqui. Canabrava não é distrito de Brejo Santo. São Filipe, ok. Mas a questão já está errada, porque tem uma assertivo aqui que não está batendo com ela. Brejo Santo, ok. Porteiras, não. Porteiras é uma cidade independente. Poço, ok, mas Porteira está invalidando a questão. Letra C, São Felipe, ok. E Poço, ok. Mas está faltando outra coisa aqui. Não é só São Felipe e Poço. De fato, São Felipe e Poço são distritos de Brejo Santo de acordo com a configuração atual. Só que está incompleta. Essa é uma dica interessante também, porque você aqui é uma pegadinha falada, porque você vai dizer São Felipe Poço, epa, é verdade, é beleza. Só que quando você vai olhar a letra D, tem Brejo Santo, sede, ok, Poço, ok, e São Felipe, ok, né? Então essa é a resposta verdadeira, completa, tá certo? São Felipe aqui, ok, Poço e Conceição do Cariri. Conceição do Cariri que era chamada antes de Porteiras, né? É a denominação antiga de Porteiras. Então percebam aí, mais uma questão seca, né? E aqui no próximo quadro eu trouxe esse slide que eu também já trabalhei com vocês e eu dei uma enxugada nele. Por quê? Porque ele tem uma relação com essa questão aqui, com a questão 18 do concurso passado, né? Pode cair essa mesma questão, só que diferente, digamos assim. Vamos supor, por exemplo, que perguntasse para você qual era a configuração territorial de Brejo Santo em maio de 1931, quando ainda se chamava Brejo dos Santos, né? Nessa época, Brejo dos Santos tinha dois distritos, que era Sede e Conceição do Cariri, que é a atual Porteiras, né? Se perguntasse para você, por exemplo, na divisão territorial de 1950, aqui Brejo dos Santos já se chamava Brejo Santo, né? Que passa a mudar em 1938, né? A denominação de Brejo dos Santos para Brejo Santo. Isso acontece em 1938, que aliás foi uma questão do concurso passado. Depois vamos ver essa questão aqui. Então nessa época, 1950, Brejo Santo tinha dois distritos, que era Brejo Santo e Porteiras, né? Que é a atual cidade independente. Em 22 de novembro de 1951, aqui sim, aqui você passa a ter a configuração, como eu coloquei aqui, ó, a configuração atual, ou seja, você tem Brejo Santo sede, Poço e São Felipe. Então em 1951, 22 de novembro, tem uma lei aqui estadual de 22 de novembro de 1951, são criados os distritos de Poço e São Felipe, tá certo? Então vamos lá, próxima questão. Sobre a formação toponímica, que tem a ver com o nome, com o topônimo, né? De Brejo Santo. Marque a opção correta. Pessoal, sempre quando vocês lerem o enunciado aqui, certo? O comando, vocês marquem essa palavra aqui, ó. Se está perguntando se é a correta, se é a incorreta, se é a falsa, se é a verdadeira. Às vezes também aparece exceto, ou seja, que não é, que seria, né, seria errada, por exemplo, né? Então marque essas palavrinhas para você ir para as alternativas,
procurando achar a correta e não a incorreta. Porque se você achar que é incorreta, você vai ler a primeira e às vezes marcar logo ela, né? Então essa é uma dica importante, boba, mas importante. E a primeira que afirma, né, sobre a formação toponímica do município de Brejo Santo. Perceba, a palavra aqui já é Brejo Santo, né? Que é uma denominação que passa a se efetivar em 1938, ok? Desde a sua formação histórica inicial, ainda no século XIX, como assim formação histórica inicial, ainda no século XIX? Já tem um equívoco aqui, né? Teve como denominação Brejo Santo? Não, a gente sabe que a primeira denominação, né, não é essa. Teve a sua denominação alterada de Brejo dos Santos para Brejo Santo pelo decreto estadual 20/12/1938. Eu acabei de falar isso, não foi? Então, tudo indica aqui que é a letra B. Letra C. Teve a sua denominação alterada de Porteiras para Brejo Santo? Não. Essa informação aqui não corresponde. Teve a sua denominação alterada de Conceição do Cariri para Brejo Santo? Não. Foi Conceição do Cariri para Porteiras, né? Conceição do Cariri é como se chamava Porteira antes. Ainda no século XIX, teve a denominação alterada de Brejo Santos, nunca se chamou Brejo Santos, né? Então, só pode ser de fato aqui a letra B, sem sombra de dúvidas, ok? E a gente já viu isso aqui várias vezes, pessoal. Olha aqui, mais uma questão também falando sobre a configuração, só que essas questões elas caíram para níveis diferentes, né? Para médio, fundamental e superior, teve algumas diferenças. Professor, eu posso resolver questão para qualquer nível fundamental, se eu vou fazer para superior, médio? Pode sim. Na verdade, eu até vou adiantar aqui uma coisa. Eu estive analisando as questões da prova de 2019 e, por incrível que pareça, as questões mais complexas foram para nível fundamental. Sinceramente. Né? Pelo menos eu achei assim, as questões um pouco mais embaraçosas, maiores inclusive do ponto de vista da extensão mesmo, do tamanho, foram para ensino fundamental, né? Então olha essa daqui, ó, tendo a sua configuração definida até os dias atuais, de acordo com a lei número 22 de novembro, né, a data, a lei número 1153 de 22 de novembro de 1951. O município de Brejo Santo tem em sua Constituição. Perceba que no enunciado, né, dessa questão aqui, tem a resposta para aquela outra, né, que a gente fez, né, para a denominação atual, né? Por exemplo, essa daqui, ó, tá certo? Então vejam que as questões elas vão se misturando, digamos assim, né? Então a gente já respondeu na verdade essa questão aqui, ela só caiu de uma forma um pouco diferente, digamos assim, né? De 1951, Brejo Santo, sede do município OK, São Felipe e Poço Distritos. Então já aparece ser aqui de cara a letra A. A letra B, Brejo Santo, sede do município OK, São Felipe OK, Poço OK, Porteiras não existe Porteira. Brejo Santo, sede do município, São Felipe, Poço, Conceição do Cariri, não. Conceição do Cariri é a antiga Porteiras, né? Lembre desse slide que eu coloquei aqui, ó, tá certo? Porque nesse slide aqui você vai ter nos anos específicos as configurações territoriais anteriores do município de Brejo Santo, certo? 1931, o município de Brejo dos Santos, aí sim tinha 2 distritos, que era Sede e Conceição, atual Porteiras, né? Então só pode ser a letra A mesmo aqui, Brejo dos Santos, Sede, Poço e São Felipe, distritos. Olha aqui, ó, olha uma pegadinha aqui, né? Ele colocou Brejo dos Santos. Você às vezes lê numa pressa, né? E simplesmente isso daqui acaba te atrapalhando, né? Que a configuração atual é essa daqui, Brejo Santos, sede do município, São Felipe e Poço. Brejo dos Santos, mais uma vez aqui errado, e também Conceição do Cariri, também errado, né? Então muito cuidado aí para não se confundir. Marque a opção que trata do aniversário de Brejo Santo. Interessante, mais uma vez uma questão parecida com a outra, na verdade é a mesma, né?
Mesma pergunta, assim, a mesma referência, só que aqui tem a data, né, 26 de agosto, que é tornada vila, na verdade, emancipação política, pelo decreto 26 de 8 de 1890, certo? Então, a letra D. Então, perceba que pode perguntar só a data, como eu falei naquela alternativa, naquela questão, melhor dizendo, foi essa daqui, ó, que perguntou o dia do aniversário, 26 de agosto. E aqui pergunta, né, o aniversário de Brejo Santo, tem 26 de agosto, e aí tem um ano também aqui, 26 de 8 de 1890, que é a data de emancipação política, ok? Sobre a denominação toponímica de Brejo Santo, é correto afirmar mais uma questão também sobre questão toponímica, né? De topônimo, de nome, de nomenclatura, de acepção à palavra, né? Letra A. Desde o início da sua formação, receba a denominação de Brejo Santo? Não. Antes disso aqui tem a Brejo da Barbosa, Brejo dos Santos e só então Brejo Santo. Em sua formação histórica, o território chegou a receber várias denominações como Conceição do Cariri, Santana do Cariri, não. Conceição do Cariri se chamava Porteiras antes, e Santana do Cariri é uma cidade, né, situada também aqui no Cariri cearense, a capital da paleontologia, mas não tem nada a ver com isso. Letra C. Em sua formação histórica, o território recebeu diversas denominações, como Brejo da Barbosa, ok? Brejo dos Santos, ok? E finalmente Brejo Santo. Então tudo indica que é essa a alternativa, letra C. Né? Letra D. Em sua formação histórica, a área do atual município foi denominada como nomes como Brejinho, Porteiro e Vale do Brejo? Não. E nenhuma dessas alternativas aqui corresponde. Letra E. Nas diferentes fases do seu processo histórico, a área do atual município teve como sequência de denominações Brejo Santo, Brejo dos Santos, Brejo da Barbosa e finalmente Brejo Santo novamente? Não. Essa sequência aqui não tem nada a ver. Então, de fato, é a letra C. Brejo da Barbosa, Brejo dos Santos e finalmente Brejo Santo. E essa questão aqui que caiu para a prova fundamental, que eu acho a questão mais complexa no sentido assim do tamanho, da extensão e também de você, né, se ater à questão da formação, da fundação, digamos assim, do município, da formação territorial, da composição territorial, envolvendo aspectos históricos, digamos assim, né, sobre a ocupação do território. Então é uma questão basicamente sobre isso, a ocupação do território e povoamento, né? E a formação histórica da área de Brejo Santo, marque a opção correta. Sempre quando ver essa palavra correta, marque ela, destaque ela, porque você pode achar que é incorreta. Aqui está perguntando a opção correta, a opção certa, verdadeira, certo? Letra A. Teve a ocupação inicial de grupos indígenas que foram catequizados no processo de colonização empreendido por famílias de origem portuguesa que se dedicavam principalmente às atividades financeiras e de produtos industrializados. Essa expressão aqui em especial, atividades financeiras e produtos industrializados, ela não vai caber porque num contexto desse daqui sequer existia indústria como se existe hoje, né? Ou numa época próxima, inclusive àquela, tá certo? 100, 200 anos atrás. Esse é um processo que vai surgir no Brasil tardiamente, por exemplo, no século XX, no século passado, ok? Então, por isso a questão aqui está também invalidada. Letra B. Os colonizadores organizados em entradas como militares e religiosos estabeleceram contatos com as comunidades indígenas que ali viviam e desenvolveram um processo de catequização. Em busca de metais preciosos ou de terras férteis, os colonizadores organizaram então núcleos urbanos a partir de fazendas. Dentre esses núcleos é criado o Brejo Santo. Vamos para a letra C. O território onde se encontra Brejo Santo não era habitado por nenhuma comunidade indígena. Aqui eu já posso rechaçar com muita tranquilidade, né? Essa letra C errada. Pelo contrário, a gente viu naquelas aulas iniciais de que o Brejo inicialmente
foi ocupado, né, territorialmente pelos índios, pelos indígenas da tribo Cariri e outras denominações também que povoavam essa região, certo? Letra D. Brejo Santo surge como um pequeno povoado organizado em torno da forte industrialização. Também errado por conta do que a gente viu ali na letra A. Né? Nesse contexto aqui não havia atividade industrial no Brasil. No Brasil, colônia em especial, isso vai surgir tardiamente já, um foco aqui, outro acolá no Brasil, mas não nessa região. Em especial, forte industrialização. Então, também é uma questão equivocada. Letra E. O modelo de formação urbana de Brejo Santo segue a ordem de primeiro núcleo de formação religiosa, depois centro de atividades industriais e por último voltado para o turismo? Não. Mais uma vez aqui, atividades industriais e último voltado para o turismo, né? Não é uma característica. É do Cariri cearense, mas nessa ordem aqui, nessa sequência e para esse contexto histórico em especial, não. Então tudo indica aqui que vai ser a letra B de fato. Naquele texto que eu trouxe, numa dessas aulas, foi um texto em que eu peguei lá no site da Prefeitura Municipal, né? Falava um pouco sobre sobre esses colonizadores, sobre essas pessoas que chegaram aqui mais tardiamente, né? E que uma das primeiras construções de Brejo Santo, salvo engano, duas, tinha uma que era uma casa com uma fazenda, né? E que depois chegaram algumas pessoas e foram expandindo do ponto de vista urbano a cidade. Então essa letra B aqui parece a mais coerente, mas essa não é uma questão das mais fáceis. Eu acho que das que a gente resolveu é a questão assim um pouco mais complexa, tá certo? Que exige esse conhecimento histórico, embora tenha alternativas aqui que você nitidamente rechace, né? Que você elimine, mas dessas eu acho que é a questão mais sofisticada de certo ponto. E aqui é uma questão que causou uma polêmica. Eu trouxe ela só para acrescentar aqui algumas coisas. Quando, por exemplo, você lê aqui, né, a letra A, você diz: uma das maiores comemorações de Brejo Santo é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Isso é indiscutível porque é o padroeiro, inclusive, da cidade. Tem a igreja lá, né, Sagrado Coração de Jesus. Mas aqui diz que é realizada no quarto dia do mês de setembro, né? Então isso causou assim uma dúvida e outra essa especificação em especial. E a outra foi a letra E aqui, que algumas pessoas marcaram a letra A, né? E outras a letra E. Vamos analisar aqui a B, a C e a D. As manifestações de religiosidade em Brejo Santo ocorrem em consonância com Juazeiro do Norte. Isso aqui você pode descartar, porque de fato não há essa consonância. Brejo Santo e Juazeiro são cidades com dinâmicas diferentes, em especial em relação ao aspecto religioso. E aqui também quando diz Nossa Senhora das Dores, padroeira de ambas as cidades e por aí se vai, né? Letra C. Tendo surgido como cidade quando se desmembrou de Missão Velha, a cidade de Brejo Santo tem como padroeiro o mesmo São José? Não é, né? Não tem padroeiro como São José, tem padroeiro Sagrado Coração de Jesus, ok? Então a letra B você descarta com muita tranquilidade, letra C também descarta, letra D, surgindo como cidade com as missões religiosas de catequização indígena, a cidade de Brejo Santo com padroeira Nossa Senhora do Belo Amor, não. Depois Nossa Senhora da Penha, também não, né? Teve gente marcando essa letra E, que é uma letra muito confusa, por quê? Uma das maiores comemorações de Brejo Santo é a festa do padroeiro São José. Só que não está dizendo que padroeiro São José é padroeiro de Brejo Santo. Mas quando a questão continua e diz, e também padroeiro do estado do Ceará, supõe-se que também é padroeiro do Brejo, né? E o que não é, tá certo? No gabarito, salvo engano, tinha a alternativa, dando a alternativa correta, a letra A, né? O gabarito oficial da URCA. Eu não sei se teve recurso essa questão aqui em 2019, tá certo? E o que foi que eu trouxe aqui uma coisa importante,
esses feriados, eu peguei isso aqui lá no site da prefeitura, porque assim, se caiu questões sobre um tema e não outros, esses outros podem ser contemplados. Pode cair questões, entre aspas, repetidas, só que acrescentadas com algumas outras informações, certo? Mas também pode cair questões de temas que não caíram ainda. Então, por exemplo, eu ressalto aqui um aspecto, né? O Sagrado Coração de Jesus se tornou patrimônio cultural e material de Brejo Santo mediante uma lei em 2023. Essa informação ela é interessante também, né? E aqui também tem algumas datas e aspectos religiosos muito interessantes que é em relação a São Francisco. Eu falei em aulas anteriores da inauguração da estátua de São Francisco, de frente à Igreja Matriz de São Francisco, que fica no bairro São Francisco, aqui em Brejo Santo, para quem não é do Brejo, então que é um santo muito importante. Então percebe que tem até um feriado instituído por lei municipal desde 1984, tá certo? E é uma data, né? É um feriado fixo municipal, para vocês terem uma ideia. É aquele feriado inescapável, digamos assim, que é 9 de junho, um deles, né? Que é o aniversário de morte do deputado Edson Landim, a emancipação política, que é a data de aniversário do município, e 4 de outubro, né? São Francisco, tá certo? Então aqui esses feriados, essas datas aqui podem ser bastante importantes também, porque se caiu sobre o Sagrado Coração de Jesus, por que não, por exemplo, cair sobre São Francisco, que é outra representação religiosa, né, ligada à Igreja Católica de absoluta e fundamental importância, certo? E aqui eu trouxe outras datas aqui que são estaduais, né? São aqueles feriados fixos e aqueles feriados imprevisíveis, ou seja, que a depender da situação é ou não feriado. Aqui tem São José, padroeiro do Ceará e por aí se vai. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que essas questões elas são muito importantes para a gente ver o que caiu e o que pode também cair, tá certo? O que caiu a gente pode ampliar, pode borrifar uma luz sobre esses aspectos e acrescentar, como eu fiz aqui, trazendo algumas informações adicionais. E aquilo que não caiu, por exemplo, não caiu nessa prova 2019, pelo que eu pude ver nas questões, questão relativa, por exemplo, ao brasão, tá certo? Ao pavilhão, à bandeira, ao hino. Então, se não caiu, vai que cai agora. Então a gente tem que pensar nessas possibilidades, né? Estudar aquilo que já caiu, procurando ampliar o repertório e também aquilo que não caiu. E percebam, a gente estuda, né? Estuda, e é uma coisa ingrata estudar nesse sentido, nesse sentido. Porque você estuda 100% para cair 1%, digamos assim. Mas você não pode ficar com peso na consciência de não estudar, né? E a gente está vendo que aquilo que a gente já estudou aqui, por exemplo, ó, todas essas questões que nós resolvemos aqui, nós já trabalhamos elas, né? Todas. Inclusive eu trouxe para vocês aqui, ó, slides anteriores que eu trabalhei, como esse aqui, né? Que esse daqui também. Enfim. E é isso daí. Valeu. Até uma próxima.